Dia das Mães é uma data muito especial e para isso nada melhor do que fazer uma receita também especial com frutas frescas e os melhores ingredientes. Para isso nós viemos na fazenda orgânica dos nossos amigos PL e Enton e vamos colher uns morangos do pé. Vou fazer uma versão da clássica torta de morango que todo mundo ama, com leite moça cremoso que é delicioso e tem uma textura única. Para fazer a massa da nossa torta de morango, eu vou fazer uma pâte sucrée, que apesar do nome, não é uma massa tão doce assim. Ela é uma massa que fica bem crocante, porque o açúcar dá uma caramelizada e na hora de você colocar o seu garfinho, você vai ver aquele clec. Clec? Eu nunca comi essa massa e fez dá um clec. Um cleczinho, assim, que é super gostoso numa massa de torta. Então você tem a crocância da massa, o creminho bem gostoso e o azedinho do morango, que se juntando tudo na boca, você sente... é uma delícia. Então essa é a clássica massa que a gente encontra em todas as tortas de morango que a gente ama. Para fazer a massa, você pode fazer tanto no processador ou você pode fazer do jeito que eu vou te ensinar aqui agora, que quem não tiver ou quiser fazer rapidinho na mão também dá, porque ela é uma massa muito fácil de ser feita. Então eu vou começar pelos secos. Eu vou misturar 240 gramas de farinha de trigo com 125 gramas de açúcar de confeiteiro e uma pitadinha de sal. Misturo tudo e começo a colocar a manteiga. É importante que a sua farinha esteja gelada, então se você puder deixar essa farinha um pouquinho na geladeira, tipo uns 30 minutos antes de você começar, você vai ver como a massa vai ficar muito mais crocante. Na sequência, eu pego 130 gramas de manteiga sem sal, bem gelada, mas bem gelada mesmo, e corto em quadradinhos, cubinhos assim pequenos, e jogo dentro da massa. Em seguida, você passa a farinha em torno de todos os quadradinhos de manteiga para a manteiga não soltar gordura. Aí você vai com seus dedinhos apertando a manteiga entre a farinha. Então você vai fazendo exatamente como eu estou te mostrando aqui. Vai apertando a manteiga com o dedinho e vai amassando até que elas se misturem. O final da sua massa não precisa ser exatamente homogêneo. Você ainda vai ver pedaços maiores da manteiga e pedacinhos menores. O mais importante é que ela fique igual uma areia de praia, ou seja, exatamente como você está vendo aqui. Agora eu vou acrescentar um ovo e misturar bem. Esse misturar bem, na verdade, é assim. Você mistura o ovo com a massa e assim que ela se formar, tá pronto. Não precisa mexer mais, porque eu não quero desenvolver glúten. Então o que eu quero é uma massa bem crocante, bem gostosa. Nada de uma massa parecendo um pão, hein, gente? Como eu vou fazer uma torta redonda, eu vou abrir essa massa já redondinha mesmo. Então com a massa já formada, eu coloco entre duas folhas de papel manteiga e abro com um rolo até mais ou menos meio centímetro. Pronto, agora é a hora da sua massa descansar, porque isso vai fazer toda a diferença também para ela ficar super, super crocante. Que ela tem que ficar tranquilona? Tem que ficar tranquilona, daquela descansada, daquela relaxadinha e tal. Então eu levo pra geladeira para ela descansar por 2 horas. Como a minha geladeira aqui tá bastante cheia, eu preferi colocar dentro do congelador, que é um congelador que não é tão forte, então não tem problema. Mas na sua casa, se a sua geladeira tiver okzinha, você deixa ela descansando dentro da geladeira mesmo. O que é uma geladeira okzinha? Okzinha é quando assim, tem pouca coisa lá dentro, não tá muito cheia, não tem muita gente usando, então ela vai conseguir acondicionar muito bem a temperatura da nossa massa. Agora que a sua massa tá bem descansadinha, é hora de colocar ela na forma. Eu tô usando uma forma de 23 centímetros de diâmetro, mas você pode usar o tamanho que você quiser e se sobrar um pouquinho de massa, ainda dá pra você fazer um biscoitinho depois. Eu arrumo a massa dentro da forma bem certinha pra ela ficar bem bonita e depois passo uma faquinha em torno de toda a borda pra tirar o excesso de massa. Na sequência eu vou furar toda ela com um garfinho e levar pro congelador por 30 minutos. Agora é só colocar um pedaço de papel manteiga por cima da massa da torta e alguns feijões para ela pesar e não crescer. É por isso que você fura a torta e também coloca o feijãozinho ou as bolinhas de cerâmica para ela não subir e não inchar. Aqui na fazenda eu usei os que iam ser descartados e que ninguém ia comer, porque assim que você coloca os seus feijões no forno, você não pode mais usar para fazer um bom feijãozinho, mas você pode sempre guardar os mesmos para fazer ótimas tortas. Na sequência eu levo para assar em forno pré-aquecido a 200 graus, bem quente, por aproximadamente uns 20 minutos, ou até que a bordinha da nossa torta seja levemente dourada. Aí eu tiro do forno, tiro o feijãozinho e depois eu volto essa torta pro forno até ela ficar completamente dourada e crocante.
A massa da minha torta já tá fria e agora eu vou fazer o creminho para rechear a nossa torta. O bom desse leite moça cremoso é que ele é adocicado na medida certa, então ele é perfeito para você rechear tortas e bolos. E é o que eu vou fazer com a minha aqui. Eu gosto de roubar esse daí, pegar uns pedacinhos pra mim, direto com a colher. Esse é o melhor de tudo, se sobrar um pouquinho, você coloca na geladeira, deixa ele bem gelado. Aí à noite, aquela hora que ninguém tá vendo, assim, você vai lá e pega uma colherzinha assim, ó, come e sai correndo. Eu vou misturar o meu leite moça cremoso com 200 gramas de morango picadinho. Agora, a parte mais bonita do morango, aquela que você cortar bem retinha no meio, você separa e deixa pra decorar a torta no final, pra ela ficar bem bonita. O que eu mais gostei desse leite moça cremoso é que a textura e a cremosidade dele são perfeitas para minha torta de morango. Agora só falta finalizar a minha torta colocando todos os moranguinhos por cima, depois umas raspinhas do limão siciliano que eu acabei de colher e um pouquinho de tomilho só para dar um sabor e dar uma explosão na sua boca. Se você não tiver tomilho, não tem problema, você pode usar hortelã também, que fica muito bonito. Mas como tá esquentando muito aqui, eu vou lá para dentro para finalizar a torta. Se você também não tiver o limão siciliano, você pode usar o limão Tahiti, que fica muito bom. Tá gostando dessa receita? Então dá like aqui embaixo, compartilha em todas as redes sociais e aproveita para me seguir em todas elas que estão listadas aqui do lado. Bom, pessoal, faltou um pouquinho de morango no fundo da minha torta, então eu tô colocando mais 100 gramas de morangos frescos para decorar. Agora é só deixar gelar por 3 horas e depois servir bem geladinho para você aproveitar o seu Dia das Mães. Um feliz Dia das Mães para todas as mães desse Brasil e para minha também!